Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal de bioquímica. Eu vou explicar para você o metabolismo da molécula à clínica. Você que está aqui provavelmente é universitário ou dos cursos de medicina, biomedicina, farmácia, enfermagem, nutrição, enfim, qualquer curso da área da saúde que tenha lá na sua grade bioquímica. E eu sei que isso dá aquele medo, apavora você de todas as formas. O objetivo desse canal é explicar para você bioquímica de uma forma leve, prática, direta e aplicada, para que você saia daqui ajudando, né, que esse canal possa ajudar você a entender as disciplinas da sua universidade, mas não apenas para ser aprovado na sua disciplina, mas que você possa projetar isso, melhorando a sua atuação como profissional. O meu objetivo vai ser sempre esse. Então, aqui no canal, eu sempre vou explicar para você os fundamentos teóricos da bioquímica, mas também apontando qual é a importância desses conteúdos, desses conceitos lá na sua prática clínica. Combinado? Então vamos começar eu me apresentando. Eu sou a professora Carol Rocha, eu sou farmacêutica bioquímica e ensino bioquímica há algum tempo. Sou professora universitária de sala de aula, atuo, tenho os meus alunos presenciais e também tenho aqui os meus alunos virtuais. E tá tudo bem. O meu objetivo aqui é ser uma pessoa que vai facilitar os seus estudos. E para isso, nós vamos começar com o seguinte. Aqui no canal, eu tenho um vídeo onde eu explico para você como utilizar Notebook LM. A primeira coisa, antes de começar o semestre, é se ambientar com essa ferramenta de inteligência artificial. Por meio do Notebook LM, você carrega os materiais do seu professor, que são as fontes que o seu Notebook LM vai pedir, e a partir daí você vai construindo os seus estudos com essa ferramenta. Não deixe de assistir esse vídeo no canal que eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar. Se você tem alguma resistência a utilizar a inteligência artificial, manda aqui para mim um comentário, nós vamos conversar, ou me segue nas outras redes sociais, seja no TikTok ou no Instagram, tudo, @professora Carol Rocha. Você pode mandar mensagem para mim e eu respondo você para eu te dar algumas dicas sobre isso. Mas uma coisa você pode ter certeza, não tem como mais a gente estudar sem inteligência artificial, a não ser que você queira demorar um tempo maior para atingir um determinado objetivo, e tudo bem também. Tá? O que é importante que você saiba é que as IAs estão aí para acelerar o nosso dia a dia e otimizar o nosso tempo, para sobrar mais tempo para outras coisas, para brincar, para jogar, para sair com a família, cinema, seja lá o que você queira fazer, tá bem? E não ficar preso ali naquela atividade braçal de todo dia. Então, meu vídeo de hoje vai ser explicar para você algumas técnicas de estudo e como você pode começar bem o seu estudo em bioquímica na sua universidade. Então, vamos lá? Pega aí o seu papel e caneta ou o seu bloco de anotações, seja digital ou físico, para anotar essas dicas que são valiosas para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, dá uma curtida aqui no vídeo, porque isso vai ajudar a gente aqui a potencializar e continuar produzindo conteúdos de valor para você. Combinado? Então vamos lá, começando, né? O semestre está começando e ficam aqui as dúvidas de como estudar bioquímica. Bem, vamos lá. Você deve ter comprado o seu material escolar e dos materiais que eu recomendo que você compre, e eu espero que você não tenha comprado ainda, porque uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é que não compre caderno pautado. Então eu vou te dar uma dica hoje, que é o caderno de desenho, tá? Por que, Carol, caderno de desenho? O caderno de desenho é um caderno sem pauta, ele já tem aqui um espiral que vai ajudar muito você a não perder os seus papéis, e as linhas podem atrapalhar a sua compreensão e as suas anotações. Aí você fala, Carol, mas como assim? Por que essas linhas atrapalham? Porque as linhas são imagens e o nosso cérebro entende aquelas linhas como se fosse uma informação. E o cérebro é um órgão extremamente preguiçoso. Se ele puder economizar energia, ele vai economizar. Então, quando ele verifica aquelas linhas, ele capta aquilo como uma informação e acaba desviando a atenção para o que realmente interessa, que é aquilo que você escreveu. Então, o que eu aconselho você a fazer? Que você faça desenhos ou que você
Escreva com seu próprio punho ou faça esquemas utilizando o caderno de desenho durante a aula do seu professor. Outra dica que é super valiosa é que enquanto o seu professor estiver dando aula, você vá anotando as palavras-chave. Ou seja, ele falou sobre glicose, anota glicose. Ele falou sobre ligações glicosídicas, anota a ligação glicosídica. Hidrólise, anota hidrólise. Então, vai falar de quebras dessas ligações, de enzimas, sítio alostérico, são palavras que às vezes para você são muito difíceis, muito abstratas. E eu já te adianto que é importantíssimo que você anote essas palavras-chave para você construir uma rotina de estudo durante a semana, depois da sala de aula. Porque estudar, na verdade, não é sentar na sala de aula e ficar assistindo o professor falar. Sala de aula é igual academia. Você não vai para academia e vai ficar sentado num banco esperando que o seu músculo cresça, não é verdade? Você tem que fazer o exercício. Aqui, nos estudos, não é muito diferente. Você só assistir a aula e não produzir o seu material, não revisar o que você está estudando, não induzir, não se colocar para resolver questões, é um problema. Você não vai desenvolver o aprendizado. No máximo ali o decoreba que você acaba usando ali nas vésperas da prova por desespero, às vezes até recorre à cola, porque não conseguiu se preparar dentro do tempo necessário. Então você tem um semestre inteiro para se preparar e é possível estudar bioquímica de uma forma tranquila durante o semestre. Qual é o maior erro que você pode cometer estudando bioquímica? Deixar para estudar na véspera da prova, porque a quantidade de conteúdo é gigantesca, os termos são muito difíceis de serem aprendidos, você vai ter que construir toda uma base de compreensão daqueles termos para você conseguir resolver. E acaba que você recorre à cola, e quando você pega o seu diploma, você fica se perguntando, meu Deus, o que eu fiz da bioquímica? Eu não tive um bom professor, eu não consegui estudar direito, mas lá na prática você vai precisar ter conhecimentos sobre carboidratos para fazer um diagnóstico ou evolução de um paciente com diabetes, seja do tipo 1 ou do tipo 2. Entende? Então, o meu objetivo aqui é dar significado aos seus estudos e ajudar você a fazer os seus exercícios durante o semestre para que você fique pronto, bem fortinho ali na hora da sua prova e ter uma excelente nota e não reprovar na disciplina. Combinado? Porque o pior de tudo, o pior que reprovar é ter que fazer ela tudo de novo. Então, vamos economizar esse tempo e fazer um semestre bacana aí, tá bom? O que você vai fazer com as palavras-chave? Quando você chegar em casa, antes disso ainda, né? Você, não quando chegar em casa, mas se você teve ali a sua aula, anotou as suas palavras-chave, o que eu recomendo que você faça? Que você separe pelo menos 2 horas por semana para você revisar bioquímica, tá? Ah, Carol, 2 horas é muita coisa para sentar e estudar. O que eu recomendo fortemente é que você não use essas 2 direto. Que você divida em blocos de 30 minutos. Então, em 30 minutos, você pega ali algumas palavras-chave e cria os seus flashcards. Então, você tem lá, o professor te deu aula sobre glicogênio. Cria seu flashcard. Quando você escreve, você desenvolve memória psicomotora. Isso melhora, inclusive, a captação, a memorização do seu cérebro. Combinado? Pode usar a inteligência artificial anotações digitais, como tablet, no computador, no celular? Pode. Mas a gente perde esse movimento da escrita, que é importante para o desenvolvimento da nossa memória. Então, porque nós humanos somos os seres vivos que têm escrita, nenhum outro ser tem. Então, essa questão que é primitiva e que é única nossa, também faz parte do desenvolvimento da nossa inteligência. Então é importante que você escreva, que você desenhe. Pode ser no seu celular, se você tiver a canetinha, pode ser no tablet, né, que você tem ali a caneta também para você fazer os seus desenhos, os seus esquemas. Não tem problema. O importante é o movimento da escrita para desenvolvimento da sua memória de longo prazo, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar, tá?
Então, você vai construindo esses flashcards e vai guardando dentro de um envelope. Nesse envelope, ao longo aí desses 30 minutos durante a semana, você vai sorteando e vai se colocando em prova. A outra dica que eu já tinha te dado, que é do Notebook LM. Usa lá o Notebook LM para você estudar de forma constante. Lá você consegue gerar questões para verificar e testar o seu conhecimento. E aí, aqui vai uma dica de ouro. Todas as vezes que você errar uma questão, você recorre a um caderno de erros. O que é o caderno de erros? Você vai pegar um caderno, de preferência sem linhas, sempre essa vai ser minha dica, tá? E registre ali o seu erro, o porquê que você errou. No próprio Notebook LM, ele já traz para você uma explicação do porquê que você errou. Transcreva isso para o papel, ou papel físico, ou papel digital, né? No caso aí do tablet, iPad, você transcreva isso para que você consiga entender o motivo do seu erro. Quando você entende o motivo do seu erro, é mais um cheque aí que você dá na sua compreensão dos seus estudos, o que é excelente para você, tá? Eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas, essas minhas orientações, você vai transformar não apenas o seu estudo em bioquímica, mas todos os seus estudos de todas as outras disciplinas da sua faculdade. E isso você vai levar para a vida, inclusive depois, quando estiver atuando na prática clínica, né? Uma outra dica que eu vou dar para você são formas de construir resumos, que é usando o método Cornell. Então, esse método que eu vou mostrar para você chama-se método Cornell. No método Cornell, você vai pegar uma folha em branco, tá? Aqui eu estou pegando o próprio caderno de desenho para... Opa, não está mostrando. Aí, pegar o próprio caderno de desenho e você vai fazer essas duas linhas aqui, ó. Uma linha nessa parte inferior e a outra linha aqui na lateral. E aqui, ó, o nome do conteúdo que você está estudando. No caso aqui, para eu ensinar você como usar esse método, eu vou usar o nosso querido ciclo de Krebs, não é verdade? Eu vou usar como referência o Leninger, lógico, né? Que é o nosso livro querido de bioquímica. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você vai assistir a sua aula do seu professor e depois você vai estudar em casa. E aí você pode usar, lógico, né, ou livros digitais ou livros físicos. E aí, o que nós vamos fazer? Vou te mostrar aqui o passo a passo. Então, na sua aula você vai aprender, ou deve ter aprendido, né, que o ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria. Então, eu aconselho que você desenhe aí a mitocôndria com a membrana externa e depois a membrana interna. O que vai acontecer aqui? O piruvato, que está lá no citoplasma, vai entrar na mitocôndria e quando ele entra na mitocôndria, ele vira acetil-CoA. E você vai seguindo aqui o que o livro está dizendo, né? Então, aqui, ó, o acetil-CoA significa, então, que aqui, ó, é a mitocôndria. E todas essas reações acontecem aqui dentro, né? Quando o piruvato entra dentro da mitocôndria, a gente vai ter uma perda aqui de uma molécula de CO2. Vamos ter também aqui a formação de um NADH. Depois, em outras aulas, eu vou explicar isso com mais detalhe. O meu objetivo desse vídeo é explicar para você como criar o seu resumo para você estudar depois usando o método Cornell, tá bem? Aqui vai ter a entrada de NAD+, e vai ter também a entrada da coenzima A para formar o acetil-CoA. Então, o que você tem que fazer? Você vai desenhar aqui, ó, você mesmo vai desenhar o ciclo de Krebs. E desenha ele, não tem problema. Vai seguindo aqui o livro para você não se perder, né? Até terminar o ciclo de Krebs. Para quê? Você, toda vez que for revisar, você vai dar uma olhada nesse ciclo de Krebs e não vai esquecer. Não deixe de registrar a formação de CO2, a formação de NADH, a formação de FADH2 e a formação de GTP ou ATP, dependendo da referência que você vai usar, tá? O Leninger, que é a nossa maior referência em bioquímica, ele coloca aqui pra gente, ó, GTP, mas tem aqui ATP pra gente também. Beleza, então aqui são seus esquemas. Você pode fazer mapas mentais, você pode fazer formas com que você bata o olho e simplesmente consiga capturar a informação. Nesse espaço de cá, você vai anotar o quê? As palavras-chave. Que palavra-chave você vai colocar? Acetil-CoA, você vai colocar piruvato, mitocôndria, né? Succinil-CoA, todos os produtos do ciclo de Krebs, você vai só citar aqui. Para quê? Para quando você pegar o seu
método Cornell, você se provocar e puxar, fazer força de memória para lembrar, meu Deus, o que é mesmo acetil-CoA? De onde veio esse acetil-CoA? Aqui eu estou te falando da via glicolítica, que é a via que vem da glicose, mas a gente sabe que o acetil-CoA pode vir de outras rotas metabólicas que no canal aqui eu vou explicar para você, tá? E essa parte aqui de baixo, Carol, para que serve? Aqui você vai escrever um resumo, um breve resumo com as suas palavras. Cópia. Você vai evitar cópia, não faça cópia de nada. Faça o seu resuminho aqui, ó, do seu jeito, com as suas palavras. Isso vai fazer com que você consiga desenvolver a memória que você precisa para revisar depois. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o que você construiu e... Sabe aqueles 30 minutos que eu te falei dos blocos? Você vai pegar o seu caderninho de registro do método Cornell e vai pegar e vai revisar. Pronto, não precisa de muita coisa. E a partir daí você vai evoluindo nos seus estudos. Legal, né? Então, fazendo um breve resuminho do que eu expliquei para você hoje aqui nesse vídeo foi utilizar a Notebook LM para colocar todos os materiais do seu professor ali numa única plataforma de inteligência artificial. Usa o chat para você conversar e desenvolver as suas ideias, né, as suas dúvidas, a partir do material do seu professor, porque isso vai evitar a alucinação da IA, ele vai usar apenas as referências que você forneceu para te ajudar. Do lado direito ali, né, no Notebook LM, você pode criar resumos em áudio, resumos em vídeo, infográficos, questões. Treina questões, treina questões. Porque é treinando questões que você vai conseguir identificar onde você mais erra, consegue identificar as suas fortalezas e as suas fraquezas e avança na disciplina. Afinal de contas, é melhor errar antes da prova, do professor, da disciplina e correr o risco de reprovar do que testar só na hora da prova. E aí você não tem mais como corrigir. Já era, não tem mais o que fazer. Então é um dos conselhos que eu passo aqui para você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já curte o canal e compartilha com seu colega universitário. Desculpa. E que também queira aprender bioquímica. Nos próximos episódios, nos próximos vídeos aqui no canal, nós vamos aprofundar um pouco mais nos conhecimentos mesmo de bioquímica. Te espero aqui e nas outras redes sociais. Beijo!